Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição número 81 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estarei todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje é quarta-feira, dia 13 de março de 2019. Faltam 12 semanas para o primeiro exame da admissão a membro da OCPCA. Este momento histórico decorre na última semana de maio. Hoje é quarta-feira, hoje é dia das quartas na ordem, das 17 às 20 horas, no auditório quarto piso do edifício da sede da OCPCA. E o tema desta semana é as obrigações tributárias dos contribuintes dos grupos B e C do IRT. É do conhecimento de todos que a Lei 18/14 foi alterada e esta sessão das quartas na ordem, o orador Melquisedeque Cadete vai precisamente falar destas novas alterações da Lei 18/14, que é a lei do IRT, Grupo A, Grupo B e Grupo C. Mas a grande alteração verifica precisamente nos dois últimos grupos, nomeadamente Grupo B e Grupo C do IRT. Por isso, já sabe, todos os caminhos vão dar ao quarto piso do auditório da OCPCA, lá embaixo, a Marginal de Luanda, no Palácio de Vidro. Hoje, no Espaço Carreira, vamos ter o grato prazer de entrevistar o Dr. Vítor Silva, membro OCPCA número 2017-0030. O nosso convidado já foi administrador do Banco Nacional de Angola e já ocupou cargos de gestão em empresas de quase todos os setores da atividade, nas finanças, indústria, agricultura, enfim, fique connosco e saiba mais sobre a forma como se trata a contabilidade em diferentes áreas, pois cada setor tem as suas especificidades. Por isso, fique connosco. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de Antônio dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Por ora, vamos à saudação musical e o tema escolhido para hoje é Mônica, na voz de Kiako Kadafe. Coisas na minha mente, o seu nome e tudo que falo você não crês, mas te abracei como ninguém e você entendeu o sinal. Só espero que compreendas que esse amor é para sempre. Os vizinhos falam mal de nós porque nos abraçamos toda hora, até os deuses revelaram sobre nós. Dizem que nosso amor é reencarnação, escrita no romance do imperador. Até em Cascais todo mundo sabe. Não existe frio nem calor, não existe tempo que nos afasta. Eu sou como você e você como eu. Se não fosse a sua cobardia, eu voltaria, amor. Você me faz assim, se és a linda flor do meu jardim. Oh, Mônica, se for assim não vou viver, não tenha dúvida do meu amor. Oh,
todas as cartas de amor se resumiram em nós. A nossa vida tá escrita nos segredos dos deuses. Sou imperador, poderia compreender. Dizem que somos reencarnação desta história. Somos modelo de amor nessa terra. Na cidade todos olham os sinais da felicidade. Tá escrito nos meus olhos que eu te amo, meu amor. O palácio é a nossa casa, no distrito do prazer. Só você me entende. Mônica, porque você me faz assim. Se és a linda flor do meu jardim. Mônica, se for assim não vou viver. Não tenha dúvida do meu amor. Mônica, porque você me faz assim. Se és a linda flor do meu jardim. Mônica, se for assim não vou viver. Não tenha dúvida do meu amor. Ouvíamos o tema Mônica, na voz de Quiaco Cadafa. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Não. Renovados votos de muito bom dia a todos os estimados ouvintes. Hoje vamos ter o grato prazer de entrevistar, no espaço carreira, Dr. Vítor Silva, membro CPCA, número 2017-0030. Dr. Vítor Silva, muito bom dia. Bom dia, Cristina Silvestre. E seja bem-vindo ao Contas na Hora, o programa da rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, emitido semanalmente à quarta-feira na LAC nos 95.5 em FM. Dr. Vítor Silva, poderia, por favor, fazer uma breve biografia? Quem é Vítor Silva? Onde e quando nasceu? Que escolas frequentou desde a primária até a universidade? Ok, mais uma vez, bom dia. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer esta oportunidade que me é dada, fundamentalmente para reportar a minha trajetória profissional e para explicar em que medida que nós, profissionais ligados à contabilidade, podemos exercer a nossa profissão em muitos setores, mesmo que em determinado momento possamos não estar diretamente ligados à contabilidade, mas tendo sempre a contabilidade no nosso radar. Eu chamo-me Vítor Manuel da Costa e Silva, sou natural de Luanda, bairro de São Paulo. Nasci a 25 de dezembro de 1955. Estudei na escola 147, ao fundo da Avenida dos Combatentes, início ali do Marçal, onde fiz os estudos primários. Depois fiz o liceu e concluí o liceu em 1974 no Liceu Salvador Correia. Depois fiz, portanto, a Faculdade de Economia, aqui em Luanda, e complementei esta formação com a especialização em avaliação de projetos em 1991, em Paris, no Centro de Estudos Económicos e Financeiros da Caixa Central de Cooperação Económica de França, e depois, em 95, no domínio da gestão bancária. Profissionalmente, posso dizer que fazer contabilidade mesmo só fiz no meu primeiro emprego. No meu primeiro emprego eu fui escriturário da contabilidade da antiga Sociedade Portuguesa de Exploração de Petróleos Angola. Com que idade? Com 19 anos. E nessa altura era uma empresa portuguesa e que foi o embrião da Sonangol. Da Sonangol, o primeiro embrião foi a Sacor Angola e depois seguiu Safina, Mobile, etc. Mas, portanto, era a sacola onde eu trabalhava e onde eu, portanto, pela primeira vez, fiz contabilidade. Depois, não já fazendo contabilidade em específico, mas tendo sempre a contabilidade no meu radar, porque tinha funções de gestão e tinha sempre uma preocupação particular em relação à contabilidade e às finanças, onde em alguns casos até fui chefe de departamento financeiro ou de contabilidade. E, portanto, tinha sempre um olhar de supervisão e observação sobre aquilo que se fazia nos vários departamentos das empresas por onde passei. Portanto, eu iniciei na Sacor, depois
Em fevereiro de 77 fui para o Ministério da Agricultura, a pedido de um antigo meu professor, meu mestre. Eu não gostaria de deixar de o citar, o Dr. Zenha Rela, que foi professor de muitos meus contemporâneos na altura. Em que escola? Isso na Faculdade de Economia. Da Agostinho Neto. Muito bem. Portanto, transitei para o Ministério da Agricultura e depois do Ministério da Agricultura fui colocado na DINAPROP. Na DINAPROP, inicialmente, fui o chefe do Departamento de Programação e Controle. Depois exerci durante uns meses a Direção Regional do Sul. Estive destacado no Lubango. Eu regressei a Luanda como chefe de Departamento Financeiro de Planificação da empresa. E creio que em 91 fui requisitado para o Gabinete do Plano. Portanto, no Gabinete do Plano do Ministério da Agricultura, exerci o cargo de chefe de Departamento de Planificação Financeira e tinha, portanto, o papel de supervisão de todas as empresas do Estado do domínio da agricultura. Exerci esse cargo durante algum tempo, suspendi, pedi a minha demissão porque precisava de continuar os estudos, porque eu tive de suspender os estudos durante algum tempo. Mas durante o tempo em que suspendi, exerci o cargo de técnico do Departamento de Coordenação e Estudos, portanto, mais na área de projetos do Gabinete do Plano. Depois seguiu-se um período de cerca de um ano em que estive em Paris, portanto, a estudar. E quando regressei, fiquei uns tempos ligados ao mesmo departamento onde eu trabalhava, o Departamento de Coordenação e Estudos, mas depois fui nomeado Inspetor-Geral do Ministério da Agricultura. Também exerci funções de inspeção e de auditoria durante cerca de um ano e tal. Depois acabei por sair, transitei para a área das pescas, portanto fui administrador do FADEPA durante 5 anos. Era uma pequena instituição que tinha por função prestar apoio financeiro aos pescadores, prioritariamente aos pescadores artesanais. Portanto, exerci durante 5 anos, de 93 a 98. Depois saí e fui convidado, fui delegado em Angola de uma empresa agropromotora internacional. E então aí tinha funções de administrador. Depois de 98 até 2004, exerci o cargo de delegado em Angola da agropromotora e nessa qualidade eu era gerente de algumas empresas em que esta agropromotora tinha participação, o caso da Socifrio. Fui administrador e diretor da Lactiangol durante uns 4 anos e fui também diretor da Frescangol durante algum tempo. Portanto, em simultâneo, tinha funções de gestão dessas empresas. Terminou esse ciclo, ligado mais à agroindústria e, portanto, recebi um convite e a partir de 2004 fui para o Banco Nacional de Angola, inicialmente como consultor do governador. Depois dessa função de consultoria que exerci apenas durante um ano, e face à necessidade de estruturar o gabinete do governador, fui nomeado diretor do gabinete do governador. Quem era o governador na altura? Na altura o governador era o Dr. Amadeu Maurício. Exerci esse cargo durante alguns anos, até mais ou menos, creio que em 2009. E em 2009 saí, a convite do Ministro das Finanças de então. Quem era? Era o Dr. Severino Moraes. Severino Moraes. E então fui nomeado diretor adjunto do Instituto de Supervisão de Seguros, com a função específica de secretário executivo do Fundo de Garantia Automóvel. Portanto, o Fundo de Garantia Automóvel tinha acabado de ser criado, portanto, e nessa ocasião, portanto, havia necessidade de corporizar aquilo que eram as intenções de funcionamento do fundo e, portanto, nós iniciamos a estruturação deste Fundo de Garantia Automóvel. Mas, ao mesmo tempo, prestava assessoria ao BAE, portanto, à Comissão Executiva do BAE. Cheguei a ser nomeado até provedor do cliente, que acabei por não exercer, porque, entretanto, o Dr. Massano, quando foi nomeado para governador do BNA a primeira vez, isto ano de 2010. E, portanto, esta minha passagem pelos seguros e pelo BAE foi apenas um ano. Portanto, o Dr. Massano, e conhecedor de que eu estava numa situação de emprestado aos seguros, né? Seguros, sim, sim. Porque eu estava em comissão de serviço nos seguros, portanto, entendeu que eu devia regressar ao BNA. E então, nessa ocasião, regressei ao BNA com o Dr. Massano e, passado uns meses, portanto, fui nomeado administrador, membro do Conselho de Administração, cargo que exerci de 2011 a 2016.
Portanto, a altura que terminou o meu mandato, coincidente com o atingimento da idade da reforma, né? Ah, que bom! Mas o seu mandato, esse currículo todo, dá mais do que 10 páginas. E pronto, depois... Mas pronto, achava-me também com força e com capacidade para continuar a trabalhar. E, portanto, na altura aceitei o repto de trabalhar para o Grupo BAE, onde estou como administrador da imobiliária do BAE, que é a Nova Invest, até a data de hoje. No meio disto tudo, fui exercendo consultoria, principalmente no domínio da elaboração de estudos de viabilidade para os setores da agricultura e das pescas, onde eu ganhei alguma a área experiência. de conforto, onde já esteve lá e durante posso muito dizer tempo. que no setor primário da economia tenho algum conhecimento, alguma experiência, mas, portanto, posso dizer que aquilo que eu faço hoje não tem nada a ver com aquilo que fiz antes, né? Pois. O que eu faço hoje, e se eu faço bem ou mal, mas pronto, os outros é que têm de dizer se faço bem ou mal. Para os bichos faz muito bem, porque está sempre muito bem acomodada em áreas... Pronto, é muito fruto de valências que eu tenho, fruto da experiência adquirida ao longo destes anos, né? Agora que fez esse resumo todo, uma pergunta que eu tenho mesmo que fazer. Quando lhe perguntam qual é a sua profissão, o que é que responde? Olhando para esse currículo todo, em que é que se identifica mais? Portanto, eu já fui gestor, já trabalhei um pouco macro, até em determinado momento na agricultura. Eu estava na área de coordenação e estudos, portanto, era para pensar um pouco mais além do que aquilo que seriam as atividades micro, não é? No próprio Banco Nacional de Angola, né, temos essas preocupações macro, né, para além daquelas questões do dia-a-dia da gestão do banco, né? Mas, portanto, eu sou uma pessoa muito multifacética e, portanto, posso dizer hoje que não sou especialista de nada. Algum projeto que teve o prazer de realizar ao longo da sua carreira? Projetos que teve início consigo e teve o cuidado de acompanhar? Podemos dizer que eu fui ou funcionário do Estado ou que eu chamo empresário por conta de outra, porque nunca fui empresário, sempre fui gestor. Sempre foi gestor, sempre foi funcionário por conta de outra. E empresário por conta de outra. O que é que esse empresário por conta de outra faz? É um gestor. É um gestor, que é contratado para gerir as empresas de outra. Muito bem. E, paralelamente, sempre teve uma atividade de alguns interesses privados, né? E aquilo que mais me orgulhou em determinado momento foi fazer consultoria, portanto, no domínio da agropecuária e pescas, que desenvolvi durante algum tempo. Portanto, era uma empresa que ganhou algum nome. Essa empresa deixou de existir, mas neste momento estou ligado a uma outra, que é a Agropromotora Internacional, onde estou ligado a mais algumas pessoas e é uma empresa que continua aí a prestar serviço ao mercado e ela continua a projetar-se, né? Muito bem. Então pode-se dizer que é quadro de vários setores. Quando fui tratado do meu processo de reforma, tive esta dificuldade de pedir contagem de tempo em vários sítios. Imagino. É que eu tive de ir a Sonangol pedir, tive de ir a Sonangol, tive de ir ao Ministério da Agricultura, tive de ir ao Ministério das Pescas e pronto, e depois o próprio Banco Nacional de Angola, para além das empresas privadas onde eu estive. Portanto, tive de apresentar declarações de contagem de tempo aí de cerca de 4 ou 5 ou 6 entidades. Por aí. Imagino um funcionário da Segurança Social que teve a responsabilidade de tratar do processo. Não percebeu, não pode ser, mas senhor, devia ter sido um funcionário a passar por tantos sítios sem perceber o que é que não, mas está tudo legal, né? Tudo legal, tudo bem contadinho, porque eu inclusivamente, apesar de ficar à espera das declarações de contagem de tempo, eu também tinha os meus próprios elementos. E quando chegava a alguns sítios e que entendia que as pessoas estavam com dificuldades, eu entregava alguns elementos de prova que ajudaram a rapidamente constituir os processos. Já começa aqui a organização nata, a disciplina. Sempre teve os seus suportes. Sempre foi uma pessoa muito organizada, portanto, tenho tudo em dia, e mesmo aquilo que eu tenho, viaturas, as residências, tudo em ordem, pago o IPU. Olha, a gente vai gostar de saber, o nosso convidado paga a IPU. Portanto, em todo lado, portanto, eu sou um cumpridor das leis e, portanto, não é por aí que me vão tocar. Muito bem. Dr. Vitor Silva, vamos agora falar da OCPCA. Quando começa a juntar-se a organização, quais são as histórias da criação desta ordem que tem a partilhar connosco? Claro, qual a evolução, o que mudou desde a criação da ordem até hoje, que impacto tem a ordem na vida dos profissionais e que relação de proximidade existe? Eu, conforme disse, tanto contabilista verdadeiramente nunca fui, né?
fui escriturário de contabilidade nos primeiros 1 ano e meio, né, da minha atividade profissional, mas depois, em determinado momento, e conforme disse, tive sempre a contabilidade e as finanças no meu radar, porque as funções não tinha sempre essa preocupação. Mas, em determinado momento, o Ministério das Finanças aceitava a inscrição como técnico de contas todas aquelas pessoas que tivessem ou formação ou tivessem de algum modo ligados à área da contabilidade. Portanto, eu fui aceito. Sim, sim. E lembro-me que, pronto, isso foi em 2016, por sugestão de um membro do Conselho Diretivo, o Marcos da Silva. Ele disse, olha, mas estás inscrito no Ministério das Finanças, nós na Ordem estamos a aceitar, portanto, a inscrição na Ordem de todos aqueles que tinham feito a sua inscrição no Ministério das Finanças. E, portanto, é apresentares, inclusivamente, os teus diplomas, o currículo, e, portanto, vai ser objeto de apreciação por parte da comissão encarregada destas questões na Ordem. E, portanto, e foi assim, até com alguma surpresa, que eu recebi a comunicação que tinha sido aceito como membro da Ordem, portanto, isso terá sido em janeiro, mas puseram-me logo como condição que eu tinha de fazer o curso de atualização. Para mim foi muito bom, portanto, foi muito bom fazer o curso de atualização, porque eu não acredito que o Dr. Vítor Silva está a dizer isso aqui no Contas na Hora. Fazer o curso de atualização foi muito bom para o Dr. Vítor Silva. O Dr. Vítor Silva tem mais do que 60 anos. Sim. E há muitos jovens com 40, 30 e poucos anos não querem fazer o curso de atualização. Não, eu entendi porque, pronto, isto ter a contabilidade no radar não é a mesma coisa de se embrenhar nos assuntos, né? Exatamente. E deu uma possibilidade de voltar a rever o PGC, voltar a relembrar aquilo que eram os conceitos e, portanto, eu, depois de fazer o curso, senti-me atualizado, né? É mesmo um curso de atualização? Senti-me atualizado, inclusivamente aquela componente, tivemos uma componente muito forte da fiscalidade, que foi muito importante. Isto de nós, quando precisamos de alguma coisa, irmos aos juristas para nos ajudarem. Pronto, eu agora até sei onde procurar, né? Pois aí, graças ao curso de atualização. Graças ao curso de atualização, muito portanto, deu-me todas essas ferramentas e, portanto, eu sei agora, mesmo que especificamente possa não dominar uma matéria, tenho os instrumentos que me permitem rapidamente lá chegar e interpretar, portanto, todos os fenómenos que acontecem em redor da contabilidade. Agora, a minha relação com a Ordem, eu julgo que a Ordem tem sido muito atuante em termos de formação. Portanto, eu, depois de tirar o curso de atualização em 2017, portanto, para além desta última formação do IVA, nós já tivemos dos modelos declarativos, já tivemos mais umas 2 ou 3 sessões, que eu agora não me recordo quais, e que nos dão a possibilidade de nós estarmos por dentro e sentirmos como membros e como verdadeiros profissionais desta área. Né? E lembra-se quando é que teve o número pelo Ministério das Finanças? Eu, por acaso, antes de vir, eu queria trazer, né? Porque era bom. Isso também é uma organização do mais velho. Queria trazer o documento das finanças. Não, eu queria... Pronto, eu por acaso trouxe só uma cópia do currículo, né? Mas queria trazer esse documento das finanças, mas eu acredito que terá sido dos anos 80. Não sei precisar quando, né, mas terá sido dos anos 80. Mas se eu for ao portal da Ordem, está lá. Está lá, muito bem. Está lá, sim, senhora. Foi um elemento que eu tive de apresentar e, portanto, ele está lá, de certeza. Que sugestões de melhoria tem para a Ordem? De um modo geral. A nossa Ordem é muito nova. Olha, eu por acaso tenho um desafio do Conselho Diretivo da Ordem, é arranjar instalações para a Ordem. Estou no ramo imobiliário. Portanto, foi este desafio que apresentaram? Foi, e pronto. E vai conseguir, Não, vamos conseguir, portanto, é toda uma questão depois de ver se a Ordem tem capital, né? Tem que ter. Relativamente mas pronto, hoje sinto que a falta de instalações... Instalações é um problema. Portanto, é um grande problema para a Ordem, portanto, limita muito a sua atividade. E eu particularmente senti, quando houve as ações de formação, isto é quase andar com a casa às costas, né? Pois é. E, portanto, é muito difícil, é muito caro. Quer o recurso à Lusíada, quer a academia, quer a outros locais, acho que é um elemento do orçamento que acaba por pesar. E, portanto, eu julgo que a melhoria... Canalizar para um espaço que possa vir a ser próprio é unir o útil ao agradável. Portanto, esse é, portanto, ao nível das condições materiais. Depois, eu julgo que, pronto, não sei se a Ordem
a Ordem poderá estar um bocado fechada sobre si mesmo, tanto ao nível de outras congêneres internacionais, portanto, fomentar mais este intercâmbio, né? E ver isto não como intercâmbio apenas dos membros do Conselho Diretivo da Ordem, mas também de outros profissionais que possam, portanto, beneficiar. Portanto, por uma coisa é a Ordem enquanto instituição crescer, outra é a profissão. É a profissão em si. Pois, né? O que está aqui a querer dizer é que, por exemplo, a parceria com as outras congêneres, em que esta parceria se estendesse aos membros em si. Os membros puderem se deslocar e vice-versa para ganhar experiência de outras paragens. E não apenas os membros dos órgãos sociais. Dos órgãos sociais. Muito bem. Porque às vezes, quando há um evento qualquer, é indicado membros dos órgãos sociais para se deslocarem, abrirem-se um bocadinho mais. E olha, está aqui uma sugestão de alguém que o nosso espaço de carreira, o nosso convidado. Doutor Vitor, tem mais alguma coisa? O que é que gostava que a Ordem fizesse assim? E porque o Conselho Diretivo tem muitos mais novos e os mais novos gostam sempre de ouvir os mais velhos. Não, portanto, continuar, eu julgo que esta aposta na formação, portanto, é muito importante, né? Continuar a desenvolver o programa de formação que a Ordem tem. Por outro lado, eu julgo que, em definitivo, portanto, a Ordem deveria, junto do Ministério das Finanças, pugnar para que a criação da Comissão de Normalização Contabilística ocorresse o mais rapidamente possível, né? Portanto, nós sentimos que hoje, quando se faz algo, ficamos depois sem saber de quem é a iniciativa, se foi só do Ministério das Finanças. Ainda agora esta em relação a alterações do PGC, por força do IVA, quase que dá a impressão que é só a AGT que está a trabalhar. Acho que devíamos envolver mais a sociedade civil, e, portanto, não só a Ordem dos Contabilistas, também temos aí a Ordem dos Economistas, a Ordem dos Juristas, né? Participar nesta Comissão de Normalização Contabilística. E, portanto, é um aspecto que ainda falha, quer dizer, o surgimento da Ordem já demorou o tempo que demorou, né? Depois andamos com a Comissão de Normalização Contabilística também, que não sabemos quando é que sai. E hoje sente-se a necessidade de que há alterações, há interpretações, há conceitos a rever e não podemos deixar isso só de um lado, né? Não pode ser só o Estado a impor, né? Temos de fazer o mesmo que se faz em qualquer parte do mundo, né? Exatamente. Dr. Vitor Silva, agora olhando para as normas internacionais, qual é a brevidade da sua implementação por todos os setores? Que benefícios poderiam ter as empresas e a economia com a sua implementação? Eu acompanhei um pouco a implementação das normas internacionais de contabilidade. Quando esteve no BNA. No BNA, né? Muito bem. Não era o meu ploro, né, específico, né? Portanto, o ploro estava mais com o Dr. André Lopes, né? Mas nós acompanhávamos, né? Porque os assuntos eram abordados ao nível do Conselho de Administração e, portanto, hoje podemos dizer que, portanto, ao nível do setor bancário, eu não sei como é que está o setor segurador, se também eles cumprem com as normas internacionais de contabilidade. Tenho dúvidas que assim seja, mas pelo menos em relação ao setor bancário. Mas eu não sei, com o nível da organização ainda tão incipiente que temos nas nossas empresas, se nós conseguiríamos ter sucesso na adoção das normas internacionais ao nível de todos os setores da economia. É evidente que nós temos um desafio enorme agora com o surgimento, tanto mais dia menos dia, muito embora eu entenda que não será assim tão próximo como isso da Bolsa de Valores. Tantas empresas que forem cotadas na Bolsa necessariamente tendem a adotar as normas internacionais de contabilidade, né? Porque, principalmente se tivermos um mercado aberto, né, não há como fazer diferente, né? Portanto, ou temos as empresas a respeitar as normas internacionais de contabilidade, ou então não temos uma economia aberta ao exterior e, portanto, quem quiser avaliar as nossas empresas e confrontar aquilo que são os indicadores das nossas empresas com aquilo que se faz nos outros setores da economia lá fora, não tem como fazer, porque, entretanto, está a trabalhar com realidades diferentes. Completamente diferentes. Mas, portanto, eu acho que nós devemos continuar a apostar fundamentalmente puxar o máximo para que as empresas tenham contabilidade, acima de tudo, e vamos ver que setores é que terão condições para adotar as normas internacionais de contabilidade. Portanto, o setor bancário foi um bom exemplo. Acho que o setor segurador devia seguir-se, possivelmente as petrolíferas, hoje já todas elas, até por inerência de serem multinacionais. Multinacionais já reportam da mesma maneira. Sim, e, portanto, isto é um processo que depois vai puxar todos os outros, né? Pois, mas estarmos à espera que hajam condições para os vários setores aderirem não é arriscado. O ideal não era, de alguma maneira, até que se começar, depois todas elas organizam-se para...
Não, é que nós estamos ainda com um déficit muito grande, né? Nós chegamos à conclusão que a maior parte das empresas não tem contabilidade. Portanto, das duas, uma, ou vamos definir um raio de tanto número de empresas, por exemplo, sei lá, as empresas que estão registadas como grandes contribuintes, podia ser um exemplo, né? Que pelo menos estabelecer uma amostra, né? E trabalhar com ela, mas não parece ser possível abranger todo o universo de empresas do país, né? Mas pronto, a semelhança do que foi feita no setor bancário, vamos também, sei lá, isso ser um exemplo, as empresas que estão registadas como grandes contribuintes, portanto estas, ser obrigatório respeitar as normas internacionais de contabilidade. E depois ir avançando para outros, definir outros nichos, outros segmentos do mercado que podiam depois ser levadas também a adotar as normas. Muito bem. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, é o momento do intervalo. Estamos na edição número 81 do Contas na Hora, programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Estamos no Espaço Carreira, o nosso convidado é o Dr. Vítor Silva. Só consigo dizer, Dr. Vítor Silva, o que é exatamente? Teríamos que passar aqui o currículo todo e em minutos é impossível, por isso é o momento de intervalo, até já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje é quarta-feira, hoje é dia das quartas na Ordem, das 17 às 20 horas, no auditório, quarto piso do edifício da sede da OCPCA. E o tema desta semana é as obrigações tributárias dos contribuintes dos grupos B e C do IRT. É do conhecimento de todos que a Lei 18/14 foi alterada e esta sessão das quartas na Ordem, o orador Melquisedeque Cadete vai precisamente falar destas novas alterações da Lei 18/14, que é a lei do IRT, Grupo A, Grupo B e Grupo C. Mas a grande alteração verifica precisamente nos dois últimos grupos, nomeadamente Grupo B e Grupo C do IRT. Por isso, já sabe, todos os caminhos vão dar ao quarto piso do auditório da OCPCA, lá embaixo, a Marginal de Luanda, no Palácio de Vidro. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC. Estamos na segunda parte do Contas na Hora, programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. O nosso convidado já foi administrador do Banco Nacional de Angola e já ocupou cargos de gestão em empresas de quase todos os setores de atividade, nas finanças, na indústria, na agricultura, enfim, várias áreas. Por isso, estamos aqui em conversa tranquila a ouvir a voz da experiência. Espaço Carreira é mesmo ouvir a voz da experiência. Doutor Vítor, o IVA vem aí e a Ordem já vai fazendo várias sessões de formação. Entretanto, gostava de saber de que forma as empresas, a Ordem, a AGT, se podem preparar para esta realidade, conselhos desta, esta nova realidade, IVA em Angola. Portanto, eu participei numa ação de formação com a doutora Cristina e saímos dali com o sentimento das dificuldades que vai haver, né, com a adoção do IVA, né? Portanto, o junho já está aí, mesmo nós os que beneficiamos desta formação, alguns têm algumas dificuldades, né? Eu não sei se também a AGT está preparada totalmente para isso, né? Uma coisa é ir mandando de vez em quando para Portugal grupos de 15 ou 20 pessoas. Outra coisa é estar confrontada com o problema aqui no dia-a-dia. E, portanto, acho que vamos ter muitas dificuldades. Ainda no outro dia o presidente da AEA voltou a salientar isso. Ok, está bem, já aceitaram uma prorrogação do prazo até junho, mas não sei, sou um bocado cético. Pois, porque estive a falar com alguém que dizia muitas pessoas já fizeram a formação do IVA, muito bem, ainda bem, mesmo antes de sair, já estão a par, já têm noções básicas. Quando entrar em vigor, aquela formação quase que não vale nada. Vamos ter que voltar às formações, porque na prática que surgem mais isso, mais aquela dúvida, mais este dado. Mas a entrar em vigor em 1 de julho de 2019, sem período de carência, entre aspas. Sim. E também, pronto, eu não sei se o Código do IVA já foi aprovado, mas tenho consciência de que aquilo que foi objeto da nossa formação, portanto, já terá sido alterado em alguns aspectos, né?
Portanto, temos estado também confrontados com o facto de que aquilo que foi ministrado não é aquilo que efetivamente vai acontecer. Vai acontecer. Já houve alterações e o compromisso da formação foi que depois fariam um seminário para atualizar todos os membros destas grandes alterações. Eu questiono-me se depois, em prazo tão curto, vai ser possível formar toda esta gente que já recebeu a formação anteriormente. Portanto, o junho está aí, né? E ninguém está a fazer nada, pelo menos. E ainda não há nada. Vamos supor que aprovem no final do primeiro trimestre deste ano. Temos mais 3 meses só para atualizar os membros todos e a sociedade em si, mas ainda assim... Acho que é muito arriscado, né? É muito arriscado. É muito arriscado e depois é um IVA com muitos regimes. É uma dificuldade acrescida, né? Acho que devíamos simplificar mais. Nós gostamos de copiar e depois copiamos mal. Pois, porque onde foram copiar nem existe essa confusão dos regimes. Não existe essa confusão. Portanto, quase que dá a entender que foi-se buscar um bocado daqui e outro bocado dali. Na realidade não se foi copiar. Estudou-se várias realidades e arranjou-se uma realidade nossa. E essa realidade nossa ficou muito estranha perante as que já existem. Sim. Pronto, esta é a realidade. Portanto, este modelo não se compagina com aquilo que é a nossa realidade, né? E os outros países que o copiaram, nós temos o exemplo de Cabo Verde, Moçambique. Acho que copiaram bem. Não fizeram totalmente copy-paste, né? Mas quase, né? E pronto, porque também sabem que depois onde é que vão buscar o apoio e, portanto, que é muito mais fácil depois a interpretação das coisas. E aqui acho que nós estamos a complicar aquilo que podia ser mais simples. Mais fácil, simples, para facilitar. E numa primeira fase, quer-se aqui situações que facilitem o dia-a-dia das empresas e não que venham complicar mais. Eu referi que houve alterações... portanto, no código do IVA, portanto, relativamente àquilo que era a versão inicial, e eu ainda admito que ao nível das comissões de especialidade do Parlamento ainda possa haver outras alterações. E, portanto, inclusivamente até pôr em causa os regimes todos que... Uma das coisas propostos que eu gostava que pusessem em causa é precisamente a data de entrada em vigor. Pronto, isso é... Precisamente a data de entrada em vigor, porque não depende só da Administração Geral Tributária, vai estar aqui a Administração Tributária, a ordem por causa dos membros, os contribuintes e ainda temos os produtores dos softwares, que aliás estes são a peça mais importante para o sucesso desse processo todo da implementação do IVA. E depois alterar todo um sistema de contabilidade que foi feito de uma determinada maneira no semestre, e depois estar a mudar semestre. As bases de dados, os servidores vão ter se calhar 2 bases de dados, o antes e o depois, porque o plano vai alterar, o plano do PGC vai alterar, já há equipas a trabalharem nisso também, e isto aqui não se faz em 24 horas. O IVA agora já vem tarde também. A bom rigor tinha que ser assim. IVA para todos, ponto. Não temos condições, arranjem condições para terem X tempo para se organizarem, darem mais tempo, e não ser assim com tanta pressa, com tanta correria. Que isso... Não sei o que é que vai acontecer. O seu dia-a-dia hoje é na imobiliária do Dubai? Parece ser uma pessoa muito calma, muito tranquilo. Dá-se uns gritos aos funcionários lá da área? Não. Portanto, eu acho que... Como é que é o dia-a-dia? Tem muita juventude no departamento, na instituição? Tenho, portanto, eu sou a pessoa mais velha da instituição, né? Muito bem. Tenho diretores jovens, portanto, ainda agora nomeei uma diretora muito jovem, né? Com menos de 30 anos e, portanto, o pessoal, portanto, a maior parte é gente jovem, né? Eu, por norma, é muito difícil eu alterar-me, né? Porque eu acho que se me alterar, eu depois, pronto, não consigo desenvolver bem as coisas e, por outro lado, costuma-se dizer que falar alto incomoda os outros e desequilibra mais do que ajuda, né? E, portanto, sou uma pessoa muito calma, né? E, portanto, é falando, né, que as pessoas se entendem, e quando se fala, tento tocar bem fundo nas pessoas, né, para as pessoas interpretarem. Gritar não toca lá no fundo. Não toca lá no fundo. Magoa. É estar tranquilo, chamar a atenção, sim, e as pessoas vão perceber. São jovens dedicados, estão ali disciplinados, cumprem sempre, porque há muita reclamação hoje em dia com relação aos jovens angolanos para os empregos, que são bons na primeira semana e porque têm o espírito de que a primeira vez é o primeiro emprego ou um novo emprego, estão aí todos dedicados.
mas depois de uns meses já chega tarde, já não quer cumprir com os horários, já fazem as coisas que não devem. Esses anos todos, essa experiência toda que tem tido e ter várias pessoas consigo, ao longo dos sente anos, isso? Pronto, é evidente que há sempre as chamadas ovelhas ranhosas, né? Sim. E nós também temos de saber lidar com elas, né? Mas, pronto, eu tenho sempre um jeito característico de lidar com todos, e por isso é que uma trajetória tão multifacetada que em todo lado eu consegui sobreviver, né? Como se costuma dizer. Conseguiu sobreviver. Sobreviver. E, portanto, como em tudo na vida, né? Há sempre a gente má, os preguiçosos, e, portanto, alguns deles têm de ser afastados, né? E houve momentos que era mais difícil afastar, hoje já é mais fácil, já é mais fácil, sim, já é mais fácil. E eu às vezes costumo dizer que nós, se formos rigorosos no cumprimento da Lei Geral do Trabalho, principalmente as ausências, nós conseguimos dispensar muita força de trabalho, desde que conseguimos justificar que as pessoas efetivamente não cumprem. Não cumprem a sua assiduidade, a sua pontualidade e pronto. Não há comprometimento, não conseguem honrar o que ganham todos os meses. Por outro lado, eu também sempre gostei de trabalhar com pouca gente, né? Ter núcleos pequenos, portanto é muito mais fácil controlar, e as pessoas estão sempre mais motivadas e engajadas, né? Estão engajadas porque têm ocupação, né? Se nós tivermos muita gente, parece que sobra trabalho, né? E como sobra trabalho, as pessoas têm tempo para fazer requerimentos, a fazer pedidos, chatear o chefe, como se costuma dizer. E, portanto, se as pessoas estiverem ocupadas, isso não acontece. É preciso distribuir bem o trabalho por todos, de tal forma que todos se sintam empenhados e engajados, e, portanto, não sobra muito espaço. O espaço que sobra é em casa, né, para as pessoas depois descansarem. O que diz a um funcionário se encontrar numa capa de arquivo de vários documentos, folhas do mesmo tamanho, uma está para cima e outra está para baixo? O que diz a um funcionário da sua área que nem arquivar um documento em condições sabe? Bom, isto é um dos princípios básicos, né? Quando uma pessoa nem sabe se quer arrumar os documentos, né, começa a saber logo a qualidade do funcionário que temos, né? E pronto, eu chamo a atenção porque eu consigo ver uma coisa dessas, né? Tenho um amigo que eu já referi o nome dele, não vou voltar a referir, que é membro da Ordem, Sim. Que a mesa dele é das coisas mais organizadas que é possível, né? Tudo ali direitinho. Sabe aquela Seu pastinha? amigo é da sua idade, mas mais então novo vai ser espaço de carreira aqui, em off vou querer o contacto, mas pronto, estar aqui também. Não suporto este tipo, nem a desorganização, inclusivamente a apresentação de documentos com a preocupação de alguma estética, né? Eu não suporto ver uma coisa escrita aqui e depois a outra atirada lá um canto qualquer, não. As coisas têm de ser bem organizadas no espaço, o documento tem de ser bonito. Tem que ser bonito. Senão volta para trás. Volta para trás. Muito bem. Olha, é o espaço de carreira com o Dr. Vítor Silva, depois da experiência. Nunca pensou em dar aulas? Era ótimo para passar essa experiência toda, mais novo. Sabe que eu várias vezes fui convidado para dar aulas, né? Nem que seja no CPCA, o Gabinete de Formação está a precisar de muitos formadores. Olha, primeiro aquele que eu citei, o meu mestre queria que eu fosse monitor dele. Portanto, na altura ele ministrava as cadeiras de Geografia Económica de Angola e História Económica de Angola e queria que eu fosse monitor. E eu comecei a pensar, se eu aceito ser monitor deste indivíduo, ele nunca mais vai dar aulas. Eu é que vou lá ter todos os dias, né? Todos os dias, também. Depois, mais tarde, também estive para ser assistente do Dr. Vicente Leitão, que atualmente é o presidente da Recredit, portanto a cadeira de Gestão Financeira ou Finanças Públicas, já não me lembro, mas também não, na altura recusei, e porque na altura também tinha algumas preocupações, sei lá, em termos financeiros, e acho que se pagava muito pouco para aquilo que era o esforço que era dado. Olha, mas o Gabinete de Formação da OCPCA precisa de formadores. Precisa, sim, então sempre precisa de formadores. Há muitos contabilistas que precisam ser formados, há estagiários por aí fora, mesmo que não seja um formador efetivo, aparecer para dar uma palestra com relação a um tema pertinente, que os membros precisam sempre de ouvir. E essa conversa que estamos a ter aqui no Contas na Hora, essa sua experiência, essa rica vida profissional que tem
tem, vale a pena estar a partilhar. Nós, os jovens, precisamos de ouvir isso. Precisamos mesmo, porque há uma dada altura que nós também acabamos por desviar um bocadinho, mas a partir do momento que encontramos pessoas como o Dr. Vítor a nos passar essas referências, e muito boas referências, e sempre assim na linha, eu me lembrei de perguntar essa do documento mal arquivado, por causa da organização que disse que tem com os seus documentos, com os documentos do carro, paga o IPU, toda essa organização toda. É a organização de um profissional de contabilidade mesmo. Nós temos que ter essa organização sempre, mas ainda assim, aquelas coisas que não, acho que isso não é importante. As coisas têm que ser bem feitas, e quando nós olhamos para ela, gostamos de ver coisas bonitas. É isso que o doutor disse aqui. Trabalho bem feito e muito bem apresentável, que é para seguir. Por isso era mesmo pertinente, era muito bom que decidisse arranjar um tempinho, que é para começar a passar essa sua experiência e ter passado por várias áreas de atividade, onde a contabilidade está lá sempre presente. A contabilidade, aliás, existe para todas as áreas, para todos os setores. Não há nenhum que diga que não precisa da contabilidade, e é membro do CPCA. E com muita honra que o Gabinete de Formação, Dr. Manuel Ribeiro, Dr. Rui Almeida, temos aqui um potencial convidado para se juntar à equipa da formação. Pensar nisso, né? Tem que pensar nisso. Conselho Diretivo, por favor, doutor Herno. Todos vocês, Conselho Diretivo, estão a ouvir o programa. Doutor Vítor tem muita coisa para nos passar. Essa conversa aqui no Contas na Hora de Minutos já terminou. O que é que nós aprendemos? Os ouvintes devem estar a reclamar. Podia perguntar mais isso, mais aquilo, mas é impossível. O tempo não chega para tanta coisa, mas era mesmo muito importante. Há muitos jovens agora a tentarem entrar para a ordem, estão a fazer estágio em ambiente controlado, aparecer nessas turmas para passar um bocadinho daquilo que é a sua trajetória profissional em seminário, também enriquece um bocadinho e traz ânimo para estes novos que lá estão, porque muitos acham que ser contabilista é contar dinheiro, ser contabilista é estar na moda, está na moda porque todo mundo hoje precisa de um contabilista, mas não é isso, há muito mais para além disso, e não sou eu tão nova que vou passar, mas são os mais velhos, e nós, quando os mais velhos falam para nós, é mesmo lei, é para estarmos ali a seguir e com toda a atenção. Construir uma carreira tão rica quanto a sua é um privilégio que muito poucos têm. Que conselhos deixa aos mais jovens e aos quadros da contabilidade e auditoria para que construam carreiras sólidas e firmes? Eu acho que, eu também posso dizer que não sou o melhor exemplo, né? Mas eu fico um bocado preocupado hoje quando sinto alguns jovens preocupados em assumir de imediato funções de direção, quando nunca trabalharam sequer. Portanto, são pessoas que nunca deram ao dedo, como se costuma dizer, e hoje estão muito mais preocupados em ascender a cargos de direção e chefia. Só para abrir aqui um parênteses, eu costumo dizer que querem chegar ao 10º andar sem passar pelo rei de chão. Portanto, o crescimento profissional tem de ser sustentado. Portanto, a pessoa tem de progredir na carreira, portanto, passar alguns estágios e chegar ou não a um cargo de direção e chefia, depois será um processo perfeitamente natural, né? Que decorre depois das valências que a pessoa vai adquirindo e do potencial que a pessoa tem e as características para ser um chefe, porque nem toda a gente pode ser chefe também. Exatamente. Pode ser chefe. Agora, as pessoas têm de se empenhar no trabalho, não podem pensar que, como às vezes as pessoas dizem, eu gostaria de ser como o senhor. Está bem, mas eu já tenho 60 e tal anos, né? Quando chegar a 60 e tal, não sei quando, gostaria de ter um carro como o seu, está bem, mas eu já ando nisto há muitos anos, né? Já tenho o carro há mais de 30 ou 40, né? E as pessoas querem logo começar por aquilo que depois não conseguem manter, né? Portanto, as pessoas querem logo mundos e fundos e depois esquecem-se que para manter essas coisas que custam com fundos e fundos tem um custo de manutenção que também é elevado e que depois a pessoa não tem os rendimentos para isso, né? E, portanto, fundamentalmente as pessoas trabalham e fundamentalmente as pessoas devem pensar que o crescimento profissional tem de ser sustentado. A pessoa tem de seguir aqueles escalões e vai ganhar a maturidade suficiente para depois ser considerado e respeitado ao nível da profissão e na sociedade.
Exatamente. Essa ânsia de chegar a cargos de direção, de chefia, é mais porque muitos também, por ignorância, acham que chegar ao cargo de chefia vai ter boa vida. Pode entrar a hora que quer, sair a hora que quer, pode às tantas decidir que numa semana não vai trabalhar, eu sou o chefe, mas não é isso que se quer para um chefe. Está aqui o Dr. Vítor a chamar a atenção e muito bem. Mais alguma coisa, Dr. Vítor? Quer acrescentar mais alguma coisa? Olha, eu queria acrescentar, mas não especificamente sobre a ordem, sobre a contabilidade, mas uma preocupação em relação ao país. Faz favor. Tem voz autorizada. Eu, como sabe, tenho alguma experiência na área da agricultura, da agroindústria, das pescas, e custa muito a sentir que o país, tanto ao nível do setor agropecuário, continua a não se apostar. Eu fico muito preocupado porque quando se fala em diversificação da economia, e que vai começar pela agricultura. É apenas um slogan. É um slogan porque depois não se faz nada. E fico ainda mais preocupado quando ouço de forma até sobranceira dizer que há tal de diversificação económica. Quer dizer, parece que é mais uma coisa, quando devia ser a coisa que devia estar em primeiro lugar nas nossas preocupações. E se nós não desenvolvermos a agricultura, nós não vamos lá. Nós estamos um país hoje com 30 milhões de habitantes e eu fico preocupado com as assimetrias e principalmente com o facto de que mais de 70% da população está no litoral neste momento. Portanto, nós, se formos a contabilizar Cabinda, vimos por aí abaixo, Soio, Luanda, que tem 8, 10 milhões, somarmos aquele polo de Luanda, Benguela, Catumbela, Baía Farta, portanto, este nicho de Gabela, Sumbo, Portambuim, Namibe, Lubango está a 180 km, ainda é litoral. Portanto, temos um país concentrado no litoral, e depois dizemos que lá os estrangeiros que estão no leste, os angolanos não estão lá, eles tomam conta daquilo. Portanto, nós temos de desenvolver a agricultura para começar a fixar as populações e criar condições para que alguns que aqui estão possam regressar, que estão aqui, quem diz aqui, dizem Lubita e Bengala, possam regressar, ter efetivamente condições para que as pessoas se fixem e que se sintam atraídas a regressar a esses locais. Porque não é possível, por mais voltas que nós demos à cabeça, onde é que vamos arranjar emprego para estes 10 milhões de pessoas que estão aqui em Luanda? Não há indústria transformadora para essa gente toda, não há agricultura para essa gente toda, e portanto temos que começar a pensar o país de forma diferente. Diversificação da economia olhando para a agricultura não pode ser só um slogan, tem que partir para a prática, de facto, apresentarem resultados para ser visíveis a todos os setores, inclusive a sociedade civil, e nós aqui hoje abordar isso, amanhã vamos estar a dizer, olha, valeu a pena esse chamar de atenção, e fica aqui realmente um bom registro. Ouvimos diariamente, isso não é dois, é antigo, diversificação da economia, vamos desenvolver a agricultura de um lado e do outro. O que é que se fez passado 1 ano, 2 anos, ninguém vê absolutamente nada, e muita gente desempregada quando deviam regressar às suas zonas de origem e porem os campos a cultivar diariamente. Caro ouvinte, era o Espaço Carreira com o Dr. Vítor Silva, um senhor Espaço Carreira, um senhor currículo desfilou aqui, e o nosso convidado já foi administrador do Banco Nacional de Angola e já ocupou cargos de gestão em empresas de quase todos os setores da atividade, nas finanças, na indústria, na agricultura, enfim. Foi aqui um currículo passado em membro ao CPCA 2017-0030, apesar de nos anos 80 ter tido o número pelo Ministério das Finanças, só conseguiu ser membro ao CPCA em 2017, depois de ter passado pelo curso de atualização. O Dr. Vítor Silva tem mais de 60 anos, fez curso de atualização. Eu conheço muitos jovens com muito menos idade, mais ou menos com a metade da idade do Dr. Vítor Silva, e acham
perder tempo e fazer curso de atualização. E mais, eu até já estou formado nisso e naquilo, vou mais fazer o curso de atualização porque essas vaidades não valem nada. E o doutor passou no curso de atualização e deixou aqui bem patente que foi muito bom ter passado o curso de atualização. Foi de facto uma atualização em todos os sentidos. Por isso, se anda com dúvida se vale a pena ou não vale a pena ir fazer o curso de atualização, e tem números do Ministério das Finanças e ainda não atualizaram para o número CPCA. Há muitos membros nesta condição, mais do que 500 membros nesta condição. Têm números do Ministério das Finanças, só têm que submeter todo o processo para o CPCA e fazerem o curso de atualização e não querem. Não têm que fazer e é perder tempo. Eu até já sou mestre, já fiz isso, já fiz aquilo. Essas vaidades estranhas que é mesmo coisa de jovem. Porque está aqui o Dr. Vítor Silva nem nunca usou esses termos que é para justificar seja lá o que for. Mas pronto, vamos lá. Este conselho já fica aqui bem. E gostaria de repetir que para além do curso de atualização, todas as formações que têm sido anunciadas pela Ordem, eu tenho participado. Tem participado. Olha, e está a crescer o currículo, e mais o currículo, mais isso. O doutor Vítor Silva, o doutor Manuel Ribeiro, mais uma vez, o doutor Vítor Silva tem que passar esta força de vontade aos novatos da OCPCA, numa sessão quartas na Ordem, qualquer coisa assim parecida, mas tem mesmo que passar esta força de vontade que tem de continuar sempre, que podia estar tranquilo, relaxado, não querer se estressar com mais nada, com essa calma toda que tem, ainda assim prefere sempre mais uma ou outra formação, até porque estar atualizado é sempre um prazer muito grande. Estamos atualizados com relação a várias matérias, sim senhora. E assim chegamos ao fim da edição número 81 do Contas na Hora, em que tivemos o espaço Carreira. Já sabe, doravante, a hora 11 é hora das contas aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.